1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 8, diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Há 3 palavras no Novo Testamento que são traduzidas como amor. Nós temos a palavra ágape, talvez a mais usada, mais conhecida, a palavra grega ágape, a palavra grega philos e a palavra grega storge. Todas elas são traduzidas, respectivamente, como afeição natural, amor fraternal ou simplesmente amor. E para o intuito da mensagem de hoje, nós vamos tratar amor como sendo qualquer uma e todas dessas palavras, dessas ocorrências. Existe um outro tipo de amor, que é o amor eros, que é o amor físico, é um amor sensual. E mesmo não mencionado explicitamente no Novo Testamento, a palavra eros, esse amor físico, ele é abordado, ele é tratado tanto no Novo quanto no Velho Testamento, apesar de não ter essa palavra eros explicitamente mencionada. Tá? Mas para hoje, para os efeitos da mensagem de hoje, e a mensagem de hoje vai ser o amor ardente. O amor ardente. Então, para efeitos da mensagem, todos esses amores serão tratados como um só, e as importantes nuances e as importantes diferenças que existem entre cada um destes tipos de amor, nós vamos colocar de lado, nós não vamos tratar, apesar que são importantes sim. O amor ardente, a palavra ardente que Pedro usa aqui no versículo 8, tende ardente amor uns para com os outros. Essa palavra ardente está se referindo ao sentimento, está se referindo à intensidade do amor que devemos ter. Um sentimento extremo, sentimento intenso, de qual for o tipo de amor. Nós, como seres humanos, nós somos seres emocionais, nós somos seres sentimentais, nós temos emoções, e apesar de nós não devermos viver pelas emoções, e sim pela fé, o justo viverá pela fé, e não pelas emoções, ou como está se sentindo, ou reagindo às circunstâncias da vida em que ele se encontra. O justo deve caminhar, viver pela fé. E apesar de não devermos fazê-lo, nem sempre é o caso que nós vamos deixar de ser emocionais. Nem sempre é o que vamos fazer, nem sempre é o mais fácil viver pela fé, deixando de lado emoções e sentimentos. E nem sempre é fácil executar isso, nem é prontamente feito. Nem sempre é o que acontece primeiramente. Mas o amor ardente, que o apóstolo Pedro nos diz, tende ardente amor uns para com os outros. O amor ardente, ele vai nos ajudar a amar com maior facilidade, com maior vontade e com maior efeito. Ou seja, quando nós não temos o amor ardente, vai ficar difícil e vai ficar de pouco efeito, se for amor sem ser um amor ardente. Por isso que o apóstolo nos diz, tende amor ardente. Outro importante resultado que nós temos no versículo 8 é porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Esse amor ardente, ele vai cobrir uma multidão de pecados. O que quer dizer isso, pastor? Se eu tiver amor ardente, meus pecados vão ser perdoados? Não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui é o seguinte, que o amor ardente, esse amor vai encobrir
o pecado nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, não necessariamente os nossos pecados, mas os pecados das pessoas ao nosso redor. O amor ardente, ele facilita, o amor ardente, ele lubrifica, o amor ardente, ele reduz os atritos nos nossos relacionamentos. Quando se ama de forma ardente, as falhas e pecados, as fragilidades e fraquezas dos nossos cônjuges, nossos filhos, nossas filhas, nossos colegas, nossos irmãos, nossos vizinhos, seja lá quem for, eles são mais facilmente lidados porque o amor ardente está encobrindo a multidão de pecados. Nós somos pecadores. Eu sou, você é. E como pecadores nós vamos pecar. Sim, podemos ser perdoados, podemos nascer de novo, podemos ter a certeza que estamos indo para o céu, podemos ter a salvação em Cristo, mas isso não vai fazer com que nós deixemos de ser pecadores. E essa multidão de pecados, quanto mais pessoas você se relaciona no seu universo, no seu ecossistema, na sua vida, maior será a presença de pecados. Porque cada uma daquelas pessoas no seu círculo de amizades ou relacionamentos, todos eles, incluindo você, é um pecador. E o amor ardente vai facilitar, vai diminuir o atrito entre nós e as pessoas ao nosso redor. Então, o amor ardente nos ajuda. Sem o amor ardente, amar pesa. Sem o amor ardente, amar cansa. Sem o amor ardente, amar desgasta. E o amor ardente vai fazer tudo isso mais fácil. Amor sem ser ardente, ele não dura. O amor nunca falha. O apóstolo Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 3, é verdade. O amor nunca falha, mas nós falhamos em amar. O problema não é o amor, é quem ama. E o amor ardente, ele nos ajuda a continuar amando, apesar dos apesares. Amor tem um custo. Amor tem um preço. Amor é sacrifício. Amar sem sacrifício não é amor. Por isso que ele cansa, por isso que ele pesa, por isso que ele desgasta. Então nós precisamos buscar o amor ardente. É o que Pedro fala. O amor ardente. Então, como ter esse amor ardente que é tão importante para as nossas vidas e que Deus nos diz que devemos ter em nossas vidas? Olhem comigo para 1 João capítulo 3. Eu quero falar 3 coisas, 3 formas de nós cultivarmos, preservarmos e multiplicarmos sempre o amor ardente em cada uma de nossas vidas. Olha 1 João capítulo 3, olha comigo no versículo 18. 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Como amar ardentemente? Primeira coisa, fazendo. Como assim, pastor? Ame, faça. Faça. Fazendo e não apenas falando. Amando com ação e não apenas com palavras. É muito fácil falar. A prova está no fazer. Jesus falou em Marcos 7, versículo 6, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É exatamente isso que estamos falando. Não adianta amar a Deus, não adianta amar ao próximo, não adianta amar a sua esposa, seu filho, sua filha, enfim, quem seja lá que for. Não adianta amar apenas com lábios e com a boca, mas o coração está longe. Pastor, por que fala sobre boca, língua e coração? A Bíblia fala que, acima de tudo, devemos guardar o nosso
coração. Por quê? Porque dele flui todas as fontes da nossa vida. Então, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos executar, toda obra que vamos completar, vai começar, sabe onde? No coração. Então, Jesus falou, não adianta me honrar com os lábios, com a boca, mas o coração está longe. Porque se o coração está longe, então o amor não será ardente, o amor não irá durar. Então nós temos que fazer. Amor não é um sentimento. Já falei isso várias vezes, vou repetir. Amor não é um sentimento. Amor não é algo que a gente sente. O mundo pensa que é isso. Muitas pessoas acham que amor é uma emoção, é um sentimento. É algo que nós podemos sentir. Eu estou sentindo, meu coração está palpitando, eu sinto um calor no meu... Não é isso. Amor não é emoção. No entanto, amor ardente é uma emoção. Amor ardente é um sentimento. Veja bem, amor não é um sentimento. Amor não é um sentido. Mas amor ardente é. Mas para ter amor ardente, precisa primeiro ter amor. Primeiro nós amamos, primeiro nós fazemos, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, mesmo sem provocação, mesmo sem incentivo, nós amamos simplesmente porque devemos amar. Nós amamos porque Deus é amor, e se nós amamos sem vontade, sem desejo, logo vem o amor ardente. Mas nunca teremos amor ardente, nunca teremos o sentimento, a emoção do amor, se não amarmos. Simplesmente porque devemos amar. Queremos primeiro sentir. O ser humano quer primeiro ter vontade. O ser humano quer primeiro ter o ímpeto para depois então fazer, agir, amar. Só que, na verdade, é o contrário. Primeiro façamos, primeiro amamos, e a vontade vem. O sentimento vem. O ardente vem. Depois que amarmos. O alicerce para isso é nós fazermos aquilo para o qual fomos criados para fazer. Cumprir a nossa função e nosso dever em obediência. Nós não devemos ter que ter vontade de vir para a igreja. Devemos vir para a igreja, porque a Bíblia fala que nós não devemos deixar de nos congregarmos. A Bíblia manda. Nós não devemos ter vontade para ler a Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia porque é isso que nós devemos fazer. É o que a Bíblia nos fala. Devemos amar a palavra, meditar na palavra. Nós não devemos querer ter vontade de orar, falar de Cristo, sermos honestos, éticos, corretos, para depois fazer. Não, devemos ser tudo isso, porque é o que nós devemos fazer. Maridos devem amar suas esposas mesmo quando não têm vontade, e vice-versa. Maridos devem submeter as suas esposas assim como a esposa submete ao marido, mesmo sem vontade. Por quê? Porque é isso que os maridos e esposas devem fazer, submetendo-vos uns aos outros. Efésios 5, capítulo 19, versículo 19, se não me engano. Então, isso tudo devemos fazer, por quê? Porque isso é amar. Não precisamos ter vontade. Mas, se nós amarmos, se nós fizermos aquilo pela qual nós somos criados, o amor ardente vem. E junto com o amor ardente vem a facilidade de cumprir aquela tarefa de amar. Esposas que têm dificuldade em se submeter aos maridos. Qual a solução? Experimente se submeter ao seu marido. E vice-versa. Marido, se não tem dificuldade de submeter a sua esposa, experimente se submeter a sua esposa. Aliás, sabe o que quer dizer submetendo-se uns aos outros? Quer dizer, amem-se. Deus Pai se submeteu a nós, mandando o seu Filho morrer para pagar nosso preço. Isso é submissão.
Ele se submeteu a nós, nos colocou em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho primogênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você acha que Deus estava afim de matar o seu filho? Você acha que Jesus estava afim de ir para a cruz? Não, Ele fez por amor. Antes de ser preso, para ser falsamente julgado e crucificado, Ele foi e agoniando no jardim, Ele suava a tal ponto de suar sangue. As veias capilares, tamanha pressão que se rompiam e o sangue se misturava no suor e Ele suava sangue. Por quê? De alegria? Não, de agonia. Não era vontade de ir para a cruz, era o pavor que Ele sabia que teria que enfrentar, mas enfrentou não porque tinha vontade, mas por amor. E é isso que nós somos chamados. Como devemos ser como crentes, cônjuges, pais, filhos, cidadãos. Experimente ser isso. 1 Coríntios 16, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele comenda a família de Estéfanas e diz assim: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acácia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Essa palavra dedicado, uma palavra muito interessante. Tão interessante que na versão da King James, a versão inglesa da Bíblia, usa o termo viciado. Eles se viciaram ao ministério. Sabe por que eles se viciaram ao ministério? Porque eles já vinham se empenhando e trabalhando no ministério e agora eles faziam aquilo com amor ardente a tal ponto que estavam dedicados, sim, até viciados. Viciados. Eles agora tinham vontade. Você não precisa convencer muito um alcoólatra a beber cerveja ou álcool, o que seja. Você não precisa convencer muito um viciado em drogas a injetar, fumar, cheirar, sei lá o que faz. Não precisa muito, por quê? Eles são viciados. Eles têm uma paixão, eles têm um ardor que os domina. Você não precisa incentivar muito. Eu vou usar aqui o exemplo de Samuel e Stephanie, recém-casados. Eles querem passar tempo juntos, não é verdade? Eles querem passar. Não precisou ninguém precisou convencer vocês a vir. Não precisa convencer, eles querem. Estão viciados uns aos outros. E assim que nós podemos ter um amor ardente, um amor que nós vamos querer ler a Bíblia, por exemplo. Nós vamos querer falar de Cristo, nós vamos querer estar com os irmãos na igreja, nós vamos querer fazer a nossa parte, nós vamos querer usar os nossos dons, nós vamos querer ardentemente. Eu vou querer amar minha esposa, eu vou querer me submeter à minha esposa, eu vou querer amar os meus filhos, eu vou querer ser um bom cidadão, porque eu tenho um amor ardente. Sem o amor ardente fica tudo atolado, lento, entupido, difícil. Amor ardente. Jesus explicou da seguinte forma, muito claro e muito preciso, lá em Mateus 6, versículo 21. Porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que é mais precioso para você do que a sua vida, do que o seu ser, do que tudo aquilo que você tem? Amar é investir, amar é transferir, fazendo. Quando você ama, você está transferindo seu tempo, sua vida, você está se sacrificando pela causa de alguém, você está investindo de si, da sua vida, do seu ser, do seu tempo. E aonde você investir, aonde você colocar o seu tesouro,
E tesouro aqui não quer dizer apenas dinheiro. Tesouro quer dizer algo precioso, algo valioso. E aonde nós colocamos o nosso tesouro, o nosso tempo, nossa vida, o nosso sacrifício, lá estará o nosso coração. Nós teremos um amor ardente para aquilo no qual nós investimos e nós colocamos a nossa vida, nosso tempo, nosso sacrifício, nosso investimento. Como ter amor ardente? Fazendo. Simplesmente faça. Faça. 1 Pedro 4, versículo 7. Como amar ardentemente, número 1, fazendo, agindo. Número 2, com urgência. Como ter amor urgente, amor ardente? Perceba a urgência. Olha o que Pedro fala aqui no nosso texto, no versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, ou seja, por causa disso, por este motivo, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo, ou seja, o fim de todas as coisas está próximo. Então, sede sóbrios, vigie, mas sobretudo, o mais importante, a coisa principal, mais do que vigiar, mais do que orar, tende ardente amor. A coisa mais importante é ter ardente amor. Por quê? Porque está próximo o fim de todas as coisas. Pedro aqui se refere ao fim de todas as coisas como a volta de Cristo. Acabar, o fim do mundo, digamos. Não vou entrar na escatologia da questão, mas ele está se referindo ao fim do mundo. Vai tudo acabar. Jesus vai voltar, o mundo vai acabar. Ele cria assim. Paulo disse que quando ele escreve, ele escreve como se ele estará ou estaria presente na volta de Cristo. Ele não vai estar. Paulo já morreu faz muito tempo, Jesus não voltou ainda, mas Paulo escrevia. Paulo acreditava que Jesus voltaria dentro do seu tempo de vida aqui na terra. Assim como Pedro. Mas havia essa urgência. Havia essa urgência. Ninguém sabe quando será esse fim de todas as coisas. Pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui a 2, 3 semanas? Pode. Pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, 20? Pode. Ninguém sabe. Jesus falou, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas eu digo isso, não falta mais nada para ele voltar. A única coisa que faltava era o ressurgimento da nação de Israel em 1946. Isso já aconteceu. Pronto. Fora isso, não resta mais nada. E a cada dia que se passa, os sinais aumentam cada vez mais. Mas ninguém sabe. Eu não vou ficar aqui dizendo vai ser dia tal, dia tal, dia tal. Inclusive, muitas seitas começaram com isso. Com seus líderes demarcando o fim de tudo. E, é claro, não aconteceu nada, e estamos aqui ainda, mas muita seita começou assim. Contrariamente ao que a Bíblia fala, mas enfim. Mas do mesmo modo que não sabemos o fim de todas as coisas, entenda isso. Todas as coisas também incluem a nossa vida. Você não sabe quanto tempo lhe resta. Você pode ter 1 dia, 1 ano, 10 anos, 20 anos, ninguém sabe. Está próximo o fim de todas as coisas. Ninguém sabe o fim da vida de outra pessoa. Você não sabe quanto tempo outra pessoa estará na sua vida, ou vivo. Você não sabe quanto tempo você terá saúde. Você não sabe quanto tempo o seu casamento tem. Talvez seu casamento vai ser findado, como a Bíblia fala, pela morte, ou talvez não. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nos nossos relacionamentos, nosso emprego. Enfim, nós não sabemos o quanto tempo nos resta para o fim de nada. E nossa possibilidade de amar, nossa capacidade de amar, ela pode diminuir ou sumir completamente.
A nossa capacidade, habilidade e oportunidade não é infinita. A nossa capacidade, habilidade e possibilidade de amar não é infinita. Ela vai terminar, ela vai acabar, ela tem um limite. E nós não sabemos quando será esse limite. Amanhã, depois. Você não sabe se você vai ter amanhã ou depois. Não, no futuro eu vou tratar melhor a minha tia, minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu amigo, no futuro, você não sabe se você vai estar aqui, você não sabe se eles estarão aqui, você não sabe se você terá condições de amá-los. Urgência. Existe uma urgência. Até mesmo o que é previsível, como por exemplo, os nossos filhos. Nós sabemos que eles vão crescer. Nem sempre vão ser as criancinhas fofinhas, como por exemplo o Micael. O Micael era tão fofinho, hoje já não está tão fofo. A Sofia, eu não vou falar nada da Sofia, mas o Noah então, está muito bonitinho hoje, né? Tá certo. Nós sabemos que nossos filhos vão crescer. Nós sabemos que a janela de oportunidade que nós temos de influenciá-los, educá-los, treiná-los, guiá-los, ela vai fechar. Ela vai fechar. Hoje eu estou muito ocupado, esses dias estou muito corridos. Amanhã, depois, quando ficarem mais velhos, gente, olha, eles crescem num piscar de olhos. Eu não acredito que eu sou um avô de 5 netos. Quando aconteceu isso exatamente, que eu pisquei e 5 netos, assim. Como? Pois é. Existe uma urgência em nós amarmos nossos filhos. Pais, amem, treinem, disciplinem seus filhos enquanto pode. Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixei que o teu ânimo se exalte até o matar. Veja bem, castiga o teu filho enquanto há esperança. Essa palavra enquanto delimita tempo. Enquanto. Porque vai chegar uma hora que não tem mais esperança. Quando? Se você não disciplinar o seu filho até, digamos, o começo da adolescência, esquece. Pastor, você é muito negativo. Estou sendo bíblico, gente. O tempo de você influenciar, treinar, admoestar o seu filho, ter uma influência grande na vida dele, é quando eles são pequenos. Aí eu vou deixar em aberto o que é pequeno. Tá? Mas alguém com 12, 13, 14, 15, 18, 25 anos não é mais pequeno, sinto muito. Fechou aquela janela de oportunidade. Então não podemos dormir no ponto. Existe uma urgência. Nem se for por egoísmo, ou praticidade, ou comodidade, pais e mães. Façam isso. Provérbios 29, 17. Castiga teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Quer descanso? Quer delícias? Discipline seu filho, eduque o seu filho. Não deixe que o mundo eduque e discipline o seu filho. Você castiga em amor, o mundo castiga sem amor. Quando o policial chega para prender o seu filho, ele não vem em amor. Ele não vem em amor. Quando ocorre um problema no trabalho, porque o seu filho não tem a personalidade e o caráter para ter um trabalho fixo, o patrão não vai demiti-lo em amor. Quando os credores vierem cobrar, eles não vêm em amor.
A vida não vai vir em amor. Castigá-los, discipliná-los, admoestá-los. Não. Mas os pais podem fazê-lo em amor. Enquanto há esperança, enquanto há tempo. Para amar ardentemente, precisamos ter um senso de urgência. Urgência. Está próximo o fim de todas as coisas. Vou dar um exemplo recente, meu, pessoal. Vocês sabem, recentemente, a minha mãe veio a falecer. Eu não posso mais amá-la, no sentido de fazer. Eu posso amá-la no sentido de sentir, mas isso, amar verdadeiramente não é sentir, amar é fazer. Mas eu não posso mais amá-la no sentido de fazer algo por ela. Por quê? Porque ela não está mais conosco. Essa janela de oportunidade de eu fazer, amar, fazer pela minha mãe, fechou-se. E ela está com o Senhor, ela era salva, ela está com Cristo, mas não há nada que eu possa fazer por ela agora. Enquanto ela esteve aqui, especialmente nos últimos 18 meses, eu pude e eu fiz muita coisa, muito sacrifício, muito tempo, muitas coisas que eu fiz. Eu agradeço outras pessoas aqui, agradeço a irmã Simone, agradeço a irmã Odinete, agradeço a irmã Giovanni, outros que não estão aqui, a irmã Luciane e outras, que ajudaram, sacrificaram, amaram, porque amar é fazer. Eu digo mais, ela era minha mãe, havia um vínculo natural. Mas para as irmãs que ajudaram, elas amaram por amor. Sacrificaram por amor. Não era parente dela, não era nada dela, apenas uma irmã em Cristo. Eu digo apenas não como sendo algo sem valor, mas não havia o elo familiar. Urgência. Urgência. Não adianta depois que a pessoa morre, ficar burro para cá, burro para lá. Ai, meu Deus. Não. Faça, ame enquanto a pessoa está aqui. Não adianta ficar fazendo lamúrias e postando coisa na internet. Ai, e bli, bli, bli. Não, ame, faça. A janela está se fechando. Da mesma forma, devemos amar ardentemente almas perdidas que não conhecem Cristo. Como vamos amar? Centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias sem Cristo. Há uma urgência. Há uma urgência em levar o Evangelho para os perdidos. Por quê? Porque depois que morrer não adianta. Depois que morrer não adianta. Tem que fazer agora. Temos que ir atrás de almas. E quem tem esse sentido de urgência vai ter um amor ardente pelas almas. Mas quem não tem? Semana que vem, outra hora, depois. Sem urgência não tem amor ardente. Quando você tem o amor ardente, amor apaixonado dos nossos pombinhos, o Samuel e a Stephanie, nem que você amarre um trator em cada um e tente os afastar. Não vai, por quê? Amor ardente. Tem que ter o sentido de urgência. Tem que se fazer, ser feito. 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, capítulo 22. A terceira e última forma como nós podemos amar ardentemente. Nós amamos ardentemente fazendo. Amando, fazendo. Nós amamos ardentemente tendo um sentido de urgência. E terceiro, nós amamos ardentemente nos purificando. Purificando. Olha o que fala 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade,
Para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Está aí a receita, gente. Aí nós temos o amor fraternal. Aí nós temos o amor ardente, que vem de almas purificadas e corações puros. O inimigo número 1 do amor, e o amor ardente, consequentemente. O inimigo número 1 do amor é o egoísmo. O amor se dá. O amor visa o próximo. O amor, ele doa. O egoísmo é o contrário. O egoísmo só atrai para si. Só tem interesse para si, só olha para si. Egoísmo é o oposto, é a antítese do amor. O egoísmo é a forma mais prevalente de iniquidade, porque é iniquidade. O amor é iniquidade. O lema atual, antigamente era assim, o lema antigamente. Cada um por si e Deus por todos. Pois é, hoje é assim, cada um por si e Deus por mim. Nem Deus é para ajudar a mim só. Deus para mim. É eu para mim e Deus para mim e todo mundo para mim. É tudo para mim. Eu. Não existe amor ardente com egoísmo. Nos últimos dias em que vivemos, esse egoísmo ficará cada vez mais prevalente. 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Tempos trabalhosos virão, e o apóstolo Paulo cita várias coisas, mas a primeira coisa, haverá homens amantes de si mesmos. Aqui homens não quer dizer do sexo masculino, homens, mulheres, seres humanos. A primeira coisa que ele coloca na lista, que é a causa de tempos trabalhosos, é o egoísmo. Eu me amo. Tudo vem em segundo lugar. Eu em primeiro lugar, amantes de si mesmo. As Escrituras deixam claro a correlação entre o amor e a iniquidade. O egoísmo sendo o principal dessas iniquidades. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Note, iniquidade aumenta, o amor esfria. O egoísmo aumenta, o amor esfria. Ardente, no português, tem a ver com brasa, com calor, ardor. Pois é, o amor esfria. É o oposto de arder, é esfriar. Por quê? Porque a iniquidade aumenta. Nesse mesmo pensamento, João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. O que é obra má? Iniquidade. A iniquidade vai fazer com que os homens amem mais as trevas e rejeitem e se afastem da luz. Por quê? Suas obras eram más. Devido à sua iniquidade. Quanto mais iníquo o indivíduo, mais ele quer fugir da luz. Mais ele quer fugir de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais frio é o nosso amor. Então, é preciso purificar nossas almas, como nós lemos. Purificando as vossas almas. Pelo Espírito. Agora veja como. Seguindo aqui na sequência. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Como que purificamos as nossas almas? Como temos o coração puro? Sendo obediente à verdade. Quando nós somos desobedientes à verdade, então nós não temos amor ardente. Porque nós não temos o coração puro,
nós não temos almas purificadas. O que nos purifica é obediência. Você é salvo? Sou. Ótimo. Judicialmente você está puro. Judicialmente você está justificado. Mas na prática, no dia a dia, nós precisamos de purificação da nossa alma e do nosso coração. Como? Obediência. Obediência à verdade. A tua palavra é verdade, Jesus falou. Obediência a Deus permite amarmos ardentemente. Resumindo esta noite, fica todo mundo feliz da vida, as irmãs começam a colocar os sapatos, começam a ficar animado, mas para resumir, o mundo entende amor como sendo uma emoção, um desejo, uma vontade. Que precisa ter algo recíproco. Tem que haver um retorno. Tem que haver uma causa, um motivo. Esse amor não dura. Ele cansa. Ele pesa. Porque o amor é sacrifício. Para o amor ardente, precisamos fazer, ter urgência e, acima de tudo, obedecer. E quem obedece, faz com urgência. Quem não obedece, vai fazer, e vai fazer com urgência. E por obedecer, está se purificando. Aí você fecha o ciclo. Se purificando, obedecendo, obedecendo é fazendo, fazendo é tendo urgência, e aqui você começa um ciclo virtuoso. E o resultado vai ser amor ardente, que vai nos impulsionar. Jesus fez isso. Jesus fez a vontade do Pai. Ele fez com urgência. E olha o que ele disse em Mateus 11:30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer ter um fardo leve e um jugo suave? Fica mais fácil, né? Busque o amor ardente, que vai tornar leve e suave o seu fardo e o seu jugo.